Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu nunca ando sozinha, então por isso eu estou acompanhada aqui de duas mulheres maravilhosas. A primeira delas é a nossa intérprete de Libras, que é a Karen. Seja muito bem-vinda, Karen. Ela vai tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo que está aí em casa. E me acompanhando, eu também tenho uma outra professora bem legal, daqui a pouco eu falo com ela, mas antes eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra, de cabelos escuros, curtos, lisos, tenho olhos também escuros, uso óculos arredondados, estou em pé aqui diante da câmera para conversar com vocês. E hoje eu visto uma calça azul e uma blusa laranja. Me acompanhando na aula de hoje, eu tenho a nossa querida professora Adriana Maria. Vamos dar um oi para ela? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Assim como a professora Viviane, eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelo tamanho médio, uso óculos, estou sentada por trás de um computador, não é? E estaremos aqui interagindo no chat, que é essa ferramenta interacional. É sempre uma alegria, não é, poder estar aqui interagindo com vocês e ao mesmo tempo com a minha amiga, parceira aqui de trabalho, Viviane Santos. Simbora, né, professora Adriana? Então, todo Simbora. mundo que está em casa já sabe os caminhos, né? Se conecta aí no chat, tá certo? Deixe seu comentário para a gente ir conversando enquanto a aula acontece. Depois, se a aula acabar e você esquecer de mandar o seu comentário, sempre é possível deixar lá nos comentários do YouTube. Vai lá no Educa Recife, acha a sua playlist do oitavo ano e a aula que você quer comentar, tá certo? A aula de hoje é sobre organização de resumo, coisa muito importante que a gente precisa fazer quando a gente precisa estudar algum conteúdo específico, algum tema específico. Quando os professores na escola dizem assim, faça uma pesquisa sobre tal coisa. E aí você vai ter que, né, ir lá para os sites de pesquisa, achar o seu conteúdo, ler aquele texto que vai te dar bastante informação. E aí, quando a gente lê um texto muito grande, né, um artigo científico, uma dissertação, alguma coisa muito grande, com muita informação, é sempre bom que a gente faça um resumo. Um resumo que é aquela síntese, né, daquilo que foi lido, para ajudar a gente a entender e acessar mais rapidamente aquele conteúdo de novo. Então, a gente vai fazer um caminho aqui, um percurso, para a gente entender melhor como se dá os resumos, os tipos de resumo, como fazer um e assim sucessivamente, tá certo? Ó, para começar, a gente vai para as definições. O que é um resumo? Os resumos são textos simplificados que criamos a partir de textos maiores e mais complexos sobre temas específicos. Então, é quando eu tenho um texto grande que tem muitos desdobramentos com relação a um assunto específico. Então, imagina para você que eu estudo música. E aí eu estou lá estudando bossa nova. E de repente eu vou pesquisar sobre bossa nova. Então eu preciso fazer um resumo das características desse movimento musical para poder me organizar e assim falar e acessar esse conteúdo de forma mais sintética e mais rápida possível também. E isso vale para qualquer assunto. Então eu estou lá em ciências estudando o sistema digestivo. Eu também posso fazer um resumo do que é um sistema digestivo, né? Topificar, colocar os principais nomes, que a gente sabe que em ciências tem tanta palavra difícil quanto em português. Verdade. Né, professora Adriana? Então, a gente vai lá, topifica e faz um resuminho, ou seja, as informações principais daquilo que havia no texto maior, no texto principal. Tá? Os resumos, minha gente, eles existem para simplificar os nossos estudos e também para otimizar, ou seja, economizar nosso tempo debruçado sobre quaisquer pesquisas. É uma forma de organização do pensamento e também uma forma direta de acessar um determinado conhecimento sem precisar reler um texto completamente. Imagina você aí em casa que você está estudando sobre, sei lá, um período histórico aí, primeiro reinado. E aí você lê um texto enorme de 5 páginas, mas precisa fazer uma prova amanhã, em cima da hora, assim. Como é que a gente vai reler todo o conteúdo de um dia para o outro? Então, o resumo, ele vai te ajudar nesse momento, assim, quando a gente está com um tempo escasso, a gente olha no resumo, olha os principais momentos. Tem muita gente que grifa, né? Usa um marcadorzinho de texto ali, usa um adesivozinho para marcar a parte mais importante. Então, tudo isso ajuda a gente a localizar
no nosso resumo as partes que são mais importantes, que a gente precisa memorizar, o que a gente precisa internalizar, tá certo? No resumo, cada pesquisador colocará apenas aquilo do texto que for mais importante para a sua pesquisa. Esse é um ponto importante. Significa que o fato de que o resumo ele contém as partes mais importantes é um bom indicativo. Mas será que se eu, a professora Adriana e Karen lermos o mesmo texto, a gente vai grifar as mesmas partes? Talvez sim, talvez não. Haverá partes de coincidência, né? E haverá partes em que uma grifou e a outra não. Isso acontece porque quando a gente está organizando a nossa própria pesquisa, o que vai ser importante para mim pode não ser importante, né, na pesquisa da professora Adriana, pode não ser importante na pesquisa de Karen. Então, essa diferença é muito do pesquisador, ou seja, é muito da pessoa que está organizando aquele material, tá? Normalmente, quando lemos um texto, saímos marcando as partes mais importantes ou aquelas às quais mais gostamos, né? Tem muita gente que não necessariamente marca a parte mais importante, mas a parte que gosta, né? Quando eu estou lendo um livro, às vezes eu marco a parte que eu mais gosto do livro e depois eu volto para revisitar aquele momento várias e várias vezes. Então, isso também acontece no resumo também. Mas é preferível que se marquem também as partes importantes, as partes conceituais, as partes de exemplo, né? Especialmente se for um texto científico, né? Então vamos lá, vamos pensar sobre um texto sobre uma plantinha que só existe em outro país. Então eu estou aprendendo sobre essa planta, que é uma coisa que eu não tenho muito contato. Então eu preciso grifar o nome da espécie, a sua origem, quais são as características dessa planta. Então, grifar os conceitos e a exemplificação desse conceito pode ser muito importante para você e pode te ajudar muito na hora que você precisar revisitar o resumo, tá? Muita gente usa diversas técnicas para marcar as principais partes do texto. Isso aqui é bem ao modo do freguês, né? É você que diz como é que você quer marcar as partes importantes do seu texto, tais como os marcadores de páginas, canetas, adesivos, cópia da parte do texto em outro caderno, etc. E todos esses recursos são muito válidos. É sempre bom lembrar que a cópia, ela pode ser feita a punho ou digitada, né? Se você estiver fazendo um resumo no computador. Mas toda vez que você copiar o trechinho, você precisa referenciar, tá? Mesmo que seja um material próprio. Então, é sempre bom sinalizar, pode ser com aspas, pode ser uma partezinha do texto recuada, ou pode ser que no final da citação você coloque o nome do autor. Sempre que você copiar a parte do texto, use uma referência, mesmo que seja um documento pessoal, mesmo que outra pessoa não vá ver. Por quê? Quando você precisar consultar aquele material para fazer a sua pesquisa, né, e aí de forma mais formal, você não confundirá as partes do texto entre aquilo que foi você que disse e aquilo que foi o outro autor que disse. Porque num documento oficial a gente não pode citar diretamente outra pessoa sem colocar o nome dele, né, sem colocar a autoria, tá certo? Ó, o resumo também pode ajudar na feitura e produção do seu próprio texto. Quando estamos prestes a escrever, fazemos tópicos das ideias e fazemos também um resumo do que pretendemos abordar. Isso acontece muito quando a gente precisa organizar as nossas ideias. Vocês ainda estão bem novinhos, ainda não fizeram Enem, por exemplo. Mas lá no Enem tem uma partezinha específica chamada redação, que é babado. Todo ano muita gente sofre para fazer essa partezinha, tá? Significa. Deixa eu explicar o que é a partezinha da redação do Enem, para vocês que estão aí em casa. Lá, quando a gente está fazendo a prova, a gente recebe um tema específico. Esse tema vem com textos auxiliares e a gente precisa produzir o nosso próprio texto. Muita gente, antes de produzir o próprio texto, organiza as ideias, seja através de um mapa mental, seja através de um resumo. Então, muita gente faz isso. O resumo acadêmico, ele vai ajudar a você a criar um escopo. Imagina que eu preciso criar um texto acadêmico, tá certo? Sobre, deixa eu pensar, doenças virais. E aí eu preciso organizar quais as doenças virais que eu preciso expor, em que momento elas surgiram, como combater, quais são os sintomas. Então, cada parte disso é uma parte específica do texto e isso fica dividido no meu texto, fica diluído, para que ele fique coeso, mas ainda separando as partes.
Então, o resumo pode fazer com que você, pode te ajudar na hora de criar o escopo, ou seja, de criar a topificação desejada para o seu texto, certo? Eu trouxe aqui um resumo, na verdade, de um texto que eu já citei, inclusive, aqui, quando eu falei sobre José de Alencar, e estava falando sobre as personagens dele. E aí eu trouxe um artigo que foi publicado com base em um livro de José de Alencar chamado Senhora, né? A gente já discutiu um pouquinho sobre esse livro em outra aula. E aí tem uma autora, é a Gabriela Gomes da Fonseca, tá certo? E aqui a gente tem, no começo do texto da Gabriela, a gente tem uma partezinha que é pequena comparada ao texto todo, tá? Mas funciona como resumo. Então, nessa partezinha, aparece logo após o título e aparece logo após o nome dos envolvidos, e ele fornece as principais informações do texto e também convida o leitor a imergir no tema. Então, o resumo é para que eu leia apenas aquelas linhas, que é uma parte reduzida do meu texto todo, e eu tenha completa noção de tudo aquilo que o texto vai abordar ao longo da discussão. Então, eu consigo acessar as informações do texto de forma reduzida, é claro, nunca na sua totalidade, nunca com a exemplificação, mas que eu consiga discernir o que é que vai ser importante para a minha pesquisa ou não. Então, ler o resumo de artigos científicos faz com que o pesquisador ganhe tempo. Eu não gosto de dizer não perca tempo, né? Mas então ele vai ganhar tempo entendendo se aquele texto é importante para a pesquisa dele ou não. Isso acontece em poucas linhas. Normalmente o resumo de um artigo científico ele tem entre 200 e 300 palavras. Então ele costuma ter essa dimensão aqui que vocês estão vendo no artigo da Gabriela. E como podemos organizar um resumo? Quais são as partes mais importantes, o que a gente precisa colocar no resumo? Vamos embora. Primeira coisa a se fazer, quando a gente tem uma pesquisa a se fazer, é ir para fontes de informação. Então, a gente precisa pesquisar sobre o tema que a gente recebeu como tarefa, né? Então, se eu tenho uma pesquisa para fazer sobre substantivos, eu preciso ir lá no site de pesquisa, digitar substantivos, entender o conceito do que é um substantivo, saber onde é que ele se aplica para poder, então, ir organizando as minhas informações. Eu posso usar mais de uma fonte e é preferível que se use mais de uma fonte. Então, se eu tenho uma pesquisa sobre substantivo, eu vou pesquisar num site de pesquisa, eu vou pesquisar em um livro didático, eu vou pesquisar na gramática. Então, eu posso, inclusive, perguntar ao meu professor, né, ao orientador, discutir com os meus colegas. Então, todas essas fontes servem na produção do tema específico. Então, você pode fazer uma curadoria das informações, selecionar aquilo que foi importante e para organizar a sua pesquisa. Então, vamos imaginar que você precisou pesquisar sobre os diferentes tipos de gênero textual. Na pesquisa, você descobre que existem diversos gêneros textuais narrativos e que eles estão agrupados de acordo com a tipologia. Ou seja, existem vários tipos de texto, existem os tipos narrativos, os descritivos, os injuntivos, os dissertativo argumentativo e o expositivo. E aí, dentro do narrativo, existem vários gêneros textuais, que são esses que a gente está vendo aí. Os textos narrativos apresentam ações dos personagens, e aqui tem a definição do que é um texto narrativo, ações de personagens no tempo e no espaço definido. Então, essa é a característica principal de um gênero, de um texto do tipo narrativo, por exemplo. A estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Isso aqui continua sendo parte do conceito, tá? Então, a gente tem o conceito do que é um texto narrativo e das partes que ele precisa ter. E a gente tem abaixo alguns exemplos dos gêneros textuais narrativos. Então, romance, novela, crônica, contos de fada, fábula e lendas. Isso aqui são os exemplos do gênero narrativo, tá certo? E aí dentro
quando a gente entra dentro de um desses gêneros, por exemplo, imagina que a gente vai falar sobre o romance. E o que é que eu preciso ter dentro do romance? Aí a gente vai para as partes específicas do gênero narrativo que precisam acontecer para que um texto seja caracterizado como gênero narrativo. Essas partes são narrador, e a gente sabe que bem quem é o narrador, né? Aquele que conta a nossa história, que também pode ser dividido em narrador, observador, personagem ou onisciente. A gente também tem o enredo, que é a estrutura do texto, ou seja, a trama, como ela se desenrola, né, a depender das ações das personagens. Pode ser considerada linear, ou seja, aquela que ocorre em ordem cronológica, ou enredo não linear, quando há flashbacks, quando há retorno daquilo que foi dito, personagem recupera a memória, etc. A gente também tem as personagens, que são aquelas pessoas ou seres, né, não necessariamente pessoas, mas seres que realizam a ação na narrativa e fazem com que a trama se desenvolva. A gente tem o tempo, que está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa, né? Por exemplo, uma data, um momento específico. Então, se eu disser assim, a história se passa há 2 anos, então eu tenho a marcação de tempo de quando essa história começou, tá? E ela é de forma cronológica. O tempo pode ser cronológico ou psicológico. Psicológico é que vai acontecer quando está dentro da mente da personagem e não há uma marcação de tempo muito definida, né? Porque a nossa mente, ela não funciona de acordo com o tempo, né? Ela funciona numa outra organização. E, por último, a gente tem o espaço. Local ou locais onde a narrativa se desenvolve. Pode ocorrer no ambiente físico, no ambiente psicológico ou no ambiente social. Então, veja, a gente tem toda essa estrutura para falar sobre o gênero textual romance, que está dentro da tipologia textual, texto narrativo. Então, percebe como é um encadeamento de informações e vai fazendo esse círculo. Então, para organizar isso no meu resumo, eu posso partir de um e ir desmembrando, né, e ir aumentando a minha relação de ideias entre todas essas informações, tá certo? Ao continuar sua leitura, você decide fazer um resumo das informações coletadas. A sua organização poderia ficar assim. Esse aqui é um resumo bem pequenininho do que poderia ter sido de um gênero narrativo, né? Porque ele é muito extenso e tem muitas informações. Mas eu fiz um bem pequenininho para a gente ter noção da condensação dessas informações. Ó. Os gêneros textuais são organizados a depender da tipologia textual, lembra? Pode ser narrativo, pode ser injuntivo, pode ser dissertativo, argumentativo. O texto narrativo, que é o que foi que a gente viu mais debruçadamente aqui, conta uma história e precisa apresentar tempo, espaço, personagens, narrador e enredo. Certo? Isso aqui é a estrutura do texto narrativo. E exemplos desse tipo de texto narrativo, a gente tem o romance, o conto, a fábula e a lenda, certo? E aí cada um desses é motivo para aulas separadas, né? Cada um desses a gente estuda de forma individual. Os resumos podem ser feitos de quaisquer tipo de texto, inclusive sobre textos não literários. Não é só sobre textos literários que a gente faz resumo, não. É sobre qualquer tipo de texto, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um texto não literário, publicado na revista Qual é, que foi visitar o Museu do Ipiranga, tá certo? Ele estava fechado e foi reaberto. Ó, vou ler um trechinho da matéria para a gente poder entender e depois pensar no resumo para ela, tá? Há 9 anos fechado para reforma, o Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, será reinaugurado para as comemorações do bicentenário no dia 7 de setembro, ou seja, 200 anos, né, do dia 7 de setembro. A Qual é, que é a revista, visitou o espaço e foi emocionante, sabia? Com a restauração, o Museu Paulista, sim, esse era o nome verdadeiro do museu, né? Muita gente conhece como Museu Ipiranga, mas na verdade o nome do museu é Museu Paulista. Está bem moderno, ganhou mais acessibilidade e segurança. Cerca de 500 portas e janelas, além do piso, foram restaurados. O local recebeu telas para os pombos não entrarem e cortinas para proteger o sol, para proteger do sol e da chuva excessiva. As peças históricas já estão sendo colocadas em seus lugares, como o famoso quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte, pintado a óleo.
Além do edifício principal, está sendo construído um espaço que vai ser a entrada dos visitantes, com auditório para 200 pessoas, entre outras instalações. Com isso, a área total construída terá o dobro da que havia anteriormente. Também foi restaurado o Jardinzão, ou seja, um jardim bem grande, que fica na frente, inspirado no jardim do Palácio de Versalhes, lá na França. Aqui a gente tem a matéria completa, aqui é só um trechinho da matéria, e ela continua aqui. Ó, no finzinho, ele diz assim, ó, na abertura serão instaladas 11 exposições de longa duração e uma temporária com 3.567 mil peças do acervo, que conta com mais de 450 mil itens. Entre as amostras estão moedas e medalhas e também centenas de objetos de brincar, como casinhas, carrinhos, espaçonaves, foguetes de época. Então, muita coisa para se ver dentro desse museu. Perceba que é uma matéria de revista, né? A gente tem um texto bem diferente daquilo que a gente estava pensando como pesquisa. Mas será que é possível também fazer um resumo desse texto específico, mesmo ele sendo um texto não literário? Quais são as informações mais relevantes desse texto que a gente leu e como a gente pode tirar desse texto, tirar não emprestar, né? Emprestar a informação para criar o nosso próprio resumo, para que ele fique relevante para a gente e a gente consiga relembrar as informações que tiveram na matéria de forma mais rápida e mais objetiva possível. Então, esse aqui foi o resumo que eu fiz dessa reportagem, dessa matéria, e com as principais informações. É claro que ele poderia ser mais extenso, tá? Mas se a gente pensar sempre que o resumo é uma forma de sintetizar ao máximo, a gente consegue pensar em menos linhas. Ó, então, o meu resumo ficou assim, ó. A matéria fala sobre a reabertura do Museu Paulista, também conhecido como Museu do Ipiranga. Isso acontece após 9 anos do fechamento do museu. As instalações do prédio sofreram melhorias contra pombos e contra o calor excessivo do sol. Além disso, um auditório novo foi construído para 200 pessoas. A reabertura acontecerá com 11 exposições e 3.567 peças para o público. Tem as principais informações da matéria? Tem. Eu consigo fazer a recuperação daquilo que foi dito na matéria da revista, ao mesmo tempo em que eu diminuo meu tempo de leitura. Então, aqui eu consigo acessar mais rapidamente aquilo que foi dito em um texto muito maior, muito mais extenso, mas que merece ser lido também, tá? Nem só de resumo vive as pessoas ocupadas, tá? Existem 3 tipos de resumos, e a gente vai ver cada um deles agora, mas são bem facilzinhos. O primeiro é o resumo indicativo. Resume somente os fatos importantes, as principais ideias, sem que haja exemplos oferecidos do texto original. É o tipo de resumo mais pedido nas escolas. Então, é aquele que vai ter basicamente os conceitos, mas não tem os exemplos. Então, eu posso moldar esse resumo com as minhas próprias palavras. É um resumo mais simples, tá certo? O segundo tipo de resumo é o resumo informativo. Resume as informações ou os dados qualitativos e quantitativos expressos no texto original. Se confunde com o fichamento e geralmente são utilizados em textos acadêmicos. Se a gente pensar num gráfico também, o gráfico tem muito essa função de equiparar quantidade e qualidade, né? Então, o resumo informativo é aquele que não vai estar tão preocupado com o conceito, mas e sim com os dados apresentados pelo texto original. Tá certo? Por último, mas não menos importante, a gente tem o resumo crítico. Nesse aqui é um pouquinho mais laborioso de fazer, ou seja, ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque ele vai precisar do seu ponto de vista, tá? É chamado de resenha ou recensão. Ele resume as informações do texto original, às quais são acrescentadas as opiniões do autor e de quem escreve o resumo. Então, nesse tipo de resumo, que é o resumo crítico, eu posso dar a minha opinião e o meu atestado, assim, se eu gosto ou não desse texto, se eu concordo ou não com ele, quais são os pontos que eu acho problemático, porque eu consigo fazer uma crítica mais assertiva e com maior liberdade nesse tipo de texto do que nos outros resumos, o resumo informativo, por exemplo, tá certo?
Então é isso, minha gente. A nossa aula está acabando, está chegando ao fim. Espero que todo mundo tenha gostado. Lembra que você pode deixar seu comentário lá no YouTube. A gente está sempre observando, lendo, né? E interagindo com vocês. Vamos se despedir da professora Adriana, para ela dar um tchauzinho. Gente, fiquei aqui, né, caladinha e deixando ela aí, não é, com esses conhecimentos riquíssimos sobre resumo. Então aproveitem essa aula, revisem, não é, porque vocês irão precisar bastante, não é, de se utilizar desses conhecimentos que foram expostos hoje aqui. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima. É isso, minha gente. Nossa aula está acabando. Como ideia aí para vocês, para ajudar vocês, né, na hora de estudar, eu queria que vocês pensassem em fazer um resumo sobre uma pesquisa sobre gêneros textuais literários. Virou, mexeu, a gente trata deles aqui na aula. Então, tenta aí pesquisar num site de pesquisa, no livro didático, e faz esse resuminho, tá certo? Eu me despeço por aqui. Obrigada, Karen. Obrigada, produção. E a professora Adriana. Um cheiro e até a próxima.